Enquanto o Adam está na aula de violino, vou mostrar esse material por dentro, como ele ficou. Segundo o livro de leitura de Viriato Correia, uma adaptação feita por nós. Esse material foi produzido em 1890 e foi um tempo onde a educação ainda era levada a sério. Aqui no começo, a gente vai ter uma aula sobre o ensino de leitura corrente. Então, ele vai explicar aqui o porquê você deve fazer esses exercícios e como aplicar esses exercícios com a sua criança, inclusive os resultados que esse exercício dará ao longo prazo. Então, aqui ele diz pra gente ler primeiro um trecho que não deve ser muito longo e a criança vai fazer a imitação, pontuando as vírgulas, ponto final, ponto e vírgula. As ilustrações nós mantivemos as ilustrações originais do material. E já que todas as lições vai ter um fundo moral, vai passar uma mensagem. Então, nunca vai ser um simples treino de leitura corrente. Sempre haverá um assunto para depois da aula, para meditação, para conversa, para interpretação do que se foi lido. Aqui na lição primeira, vai dizer que a Júlia brincava com o seu filhinho, entretinha o seu filhinho, e que os meninos devem ser muito gratos às mães por tudo que as mães fazem a eles. Em seguida, nós teremos o exercício logográfico. Perceba que as lições, elas vão mesclar letra cursiva com letra bastão, ou letra imprensa, como você preferir chamar. O exercício, então, as lições serão assim: o treino de leitura corrente, você fará o primeiro parágrafo de leitura, a criança fará o treino em seguida da leitura. Depois vai vir o exercício logográfico. O que seria o exercício logográfico? É assim: a criança vai fazer a cópia do que está escrito aqui em letra cursiva, mas você não vai exigir beleza dessa letra. Claro que a criança também não vai fazer um garrancho, não vai fazer de qualquer jeito. Mas neste momento, a criança está aprendendo a fazer a forma da letra O, ela está aprendendo a fazer a letra G. Você não vai exigir beleza, mas sim... Opa! A Lara caiu. Mas você vai exigir que ela escreva as palavras corretamente. Então, por exemplo, o gatinho, o T tem que ser cortado. É o momento dela prestar atenção na forma correta de desenhar as letras a fim de formar a palavra. Em seguida, teremos o exercício de raciocínio e elocução. Você fará as perguntas para a criança. E esse exercício aqui não deve ser um fardo, tá? Deve ser uma conversa, deve ser uma coisa tranquila de ser feita. Então, o que faz Júlia para divertir o filhinho? Lá no texto a gente viu que ela brincava com o gatinho. Esse borrão aqui, ó, foi porque minha impressora, no dia que eu imprimi, ela estava meio esquisita e ela começou a mastigar as folhas e as primeiras páginas ficaram dessa forma, mas isso daqui é um problema da minha impressora e não da formatação do texto, tá? O seu caderno não vai ficar com essa falha aqui, não. Muito bem, e todas as lições serão iguais, terão a mesma estrutura. Então, letra cursiva para o treino da letra cursiva, associando junto com a letra bastão. Aqui nós vamos falar sobre a hora. Então, o pai vai ensinar a filha a ver a hora. Foi aqui também que eu aproveitei para ensinar o Adam a ver a hora no relógio ponteiro. E segue exercício logográfico. No começo vai ser pequenininho, treino de cópia do exercício logográfico. E o exercício de raciocínio e de elocução. Que idade tinha Mária? E a criança vai respondendo a pergunta. Se ela tiver dificuldade, você pode fazer uma outra pergunta de uma outra forma, até ela se lembrar do que estava escrito ali, e assim ela vai fazendo
esse exercício de narrar o texto para você com as palavras dela. O exercício terceiro vai falar sobre o papagaio, e aqui foi bem interessante porque falou sobre o para-raio e quem foi que inventou o para-raio, por que serve o para-raio. Aqui você já vê que o exercício logográfico ficou maior. Se a sua criança tiver dificuldade para ficar com a mãozinha cansada, você deve até dividir. Então, ele copia até esse parágrafo aqui e depois, amanhã, ele copia este outro parágrafo, sempre explicando para ele o que é esse espaço que a gente deixa aqui, como se chama esse espaço da margem, prestando atenção nas pontuações. Ele tem que copiar tudo certinho. Você vai dizer para ele, olha, filho, você precisa copiar todas as palavras corretamente. Então, o objeto não tem o i, por exemplo. Você vai fazendo o treino junto com ele. Oi, meu bem. Vai cair? Peraí, Kelara. Peraí, eu me ajudo. Muito bem. Vamos voltar aqui, então, o exercício aqui de raciocínio e de elocução. Na lição 4ª, nós vamos falar sobre o Sol e a Terra. E olha que legal. Muitas coisas assim parecem verdades e não são, contudo. As aparências enganam. Não devemos, portanto, julgar pelas aparências. Por quê? Porque aqui está dizendo que quando a gente olha... Dá uma licencinha, meu bem. Quando a gente olha para o Sol, parece que a Terra é maior que o Sol. Mas, na verdade, não é. O Sol é muitas vezes maior que a Terra. Aqui no texto ele vai dizer quantas vezes é maior do que a Terra. Aqui nós temos, então, o exercício logográfico. O Adam já fez esse exercício, por isso que estão marcados assim. Exercício de raciocínio e elocução. Na lição 5ª, nós vamos ver que o menino ele tem uma condição social diferente de outros meninos e ele se desfaz dos meninos pobres. E o que acontece é que os meninos riquinhos, né, que ele preferiu ficar, na hora que ele se vê em apertos, em apuros, porque um cachorro quer atacar ele, esses meninos que ele desfez dos meninos pobres, e foram os meninos pobres que voltaram para resgatar ele. Então, como foi o castigo? Então, olha só. Vede, pequenos leitores, como foi castigado o orgulhoso Alfredo, como foi nobre o procedimento daqueles a quem ele havia repelido. Um bom vocabulário é usado nesse texto. Não é uma linguagem assim infantilizadinha, sabe? Não é uma coisinha assim de menininha, sabe? Menininho, mico, maneco, não é nada disso. É um texto já para sua criança despertar para a leitura e já ter aquisição de vocabulário. Aqui, então, exercício logográfico. Quando tem as estrelinhas, a gente pula uma linha. Sempre, o exercício logográfico sempre em letra cursiva. Aqui já aumentou o exercício de raciocínio e elocução. Aqui nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Vou passar agora, mas para a gente ir vendo os temas das lições, tá? Aqui vai falar sobre animais vertebrados e invertebrados. Nesta lição vai falar sobre as tartarugas, sobre os macróbios. Não confunda macróbios com micróbios. O que é macróbio? Seu filho vai saber o que é. Aqui sobre superstição, que não devemos ser supersticiosos. Espera só um pouquinho, meu bem. Aqui a lição 10ª, corrida de touros, que vai falar da Espanha. A higiene e a ginástica e como os meninos devem se exercitar. Veja que já aumentou aqui o exercício de raciocínio e elocução. Aqui a lição... Vai lá, pode ir. Vender gato por lebre. É muito linda essa lição. Muito lindo o texto. Aqui o cão fiel. Também é muito lindo. O cão,
os meninos têm uma aventura com o cão os ajuda e o pai mostra para os filhos, né, como recompensar aqueles que nos ajudam. O verdadeiro herói, que o filho fala que quer ser um herói de batalhas e o pai diz que heróis são o pai, a mãe, que trabalha ali no dia a dia, no cotidiano, fazendo as coisas simples da vida e que são verdadeiros heróis. Aqui a alfândega, que vai tratar sobre impostos, porque devemos pagar os impostos. Aqui sobre o vulcão, o que são, porque existem. Olha só, já aumentou aqui o exercício logográfico. A embriaguez, que é porque devemos correr desse vício. A mentira. E é engraçado como os nomes eram, né? Olha só, Teófilo caiu, Epaminondas. Epaminondas foi o homem que era irmão do Felisberto de Carvalho, quem produziu esse material e foi quem ilustrou todo esse material. Aliás, era irmão não, era filho, perdão. Era filho e fez todas as ilustrações. Aqui as aves e suas diferenças dos grupos. Os galináceos, os carnívoros, trepadores. Veja que riquíssimo, quanta coisa você aprende dentro deste exercício de treino de leitura. A honestidade. Eu sou apaixonada por esse material, gente. O Bom Guilherme, diz quem foi o Bom Guilherme, como ele foi tão ajudado por sua generosidade no momento da necessidade dele. Olha como já aumentou o exercício de raciocínio e elocução. Aqui, como devemos ser, as crianças e o cão. Vou passar só um pouquinho mais rápido porque a minha bateria vai acabar. Proteger os fracos, a consciência, os ruminantes, muito legal essa lição também dos ruminantes, o que são, trabalhar aí pela pátria, a decisão injusta, vou correr que vai acabar minha bateria, não façais mal aos animais, não procedeis irrefletidamente, olha as ilustrações belíssimas, faz o seu dever. São 34 lições ao todo. Os 5 sentidos, muito bacana essa lição, muito bacana mesmo. E a última lição aqui, que vai ser as substâncias alimentares. Vai falar sobre o café, sobre o trigo. Olha como já aumentou o texto, aumentou o exercício logográfico. Olha só, o exercício logográfico. E aumentou o exercício de raciocínio e elocução. Tudo isso vai contribuir para o próximo material, que é o terceiro livro de leitura.